Olá, caríssimos, sejam bem-vindos ao canal Apologistas da Fé Católica. Antes de começarmos o nosso vídeo, dê o seu joinha e se inscrevam no nosso canal Apologistas da Fé Católica. Voltemos à argumentação sobre o milenarismo, que vai aparecer novamente em Santo Irineu. Vamos falar agora do Apocalipse a Santo Irineu e no próximo vídeo sobre Justino. A questão é, tendo a crença no reino messiânico, derivado dos meios judaicos ao cristianismo, é o Apocalipse de São João, no capítulo 20, do versículo de 1 a 15, que fixa de maneira definitiva a duração desse reinado de 1000 anos. O autor, com efeito, vê um anjo descer do céu e aprisionar o dragão por 1000 anos. Então, os mártires e todos os que se recusaram a adorar a besta e sua imagem voltaram a viver e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Os outros não puderam retornar à vida antes de se completarem os 1000 anos. Transcorrido os 1000 anos, Satã soltou da prisão, sairá a seduzir as nações. Este é um trecho do Apocalipse. Logo acontecerão a última batalha antes da ressurreição, a de todos os mortos, e o julgamento geral. Essa passagem do Apocalipse é a que conjuga messianismo e milenarismo. Ao mesmo tempo, o livro das Revelações trazia várias outras indicações numéricas que serão usadas pelos quiriastas das épocas posteriores. Os 144.000 israelitas marcados com o selo, no capítulo 7, versículo 4, as duas testemunhas que profetizam vestidas de saco durante 1260 dias, capítulo 11, versículo 3, a mulher que foge para o deserto também durante 1260 dias, capítulo 12, versículo 6. O número da besta, 666, no capítulo 13, versículo 18. Está demonstrado hoje que as primeiras comunidades cristãs da Ásia, das quais proveio o Apocalipse, adotaram frequentemente as crenças milenaristas. A epístola do Pseudo Barnabé, de um autor desconhecido do início do século II, explica. Vamos ver aqui. Deus realizou sua obra em 6 dias. Isto significa que em 6.000 anos Deus levará todas as coisas a seu fim. Pois para ele um dia significa 1000 anos, como ele próprio o certifica. E ele repousou no 7º dia. Isto tem a seguinte significação: quando seu filho vier, por último, ao prazo concedido aos pecadores, julgar os ímpios, transformar o sol, a lua e as estrelas, então ele repousará gloriosamente no 7º dia. Enfim, ele diz ainda aos judeus: não são vossos sabás que me agradam, mas aquele que fiz e no qual, pondo fim ao universo, inaugurarei o 8º dia, isto é, um outro mundo. Assim, para o Pseudo Barnabé, Cristo reinará com os justos durante 1000 anos, o 7º dia. Depois disto, o 8º dia marcará o advento de um mundo novo e definitivo. Reencontramos o ensinamento milenarista
nos escritos de Pápio, bispo de Hierápolis, no início do século II. Sua obra, Explicação das Palavras do Senhor, perdeu-se, mas fragmentos dela foram transmitidos por Eusébio de Cesareia, do ano de 304, em sua História Eclesiástica, na qual se pode ler que Pápio recolheu, por tradição oral, palavras estranhas do Salvador e de outras doutrinas mais esotéricas. Entre outras, Pápio anuncia que haverá um milênio de 1000 anos após a ressurreição dos corpos, o reino de Cristo devendo existir corporalmente nesta terra. Eusébio pensa que Pápio compreendeu obliquamente os relatos dos apóstolos e que não captou as coisas ditas por eles em figuras e em símbolos, mas reconhece que o bispo fez com que um número muito grande de escritores eclesiásticos depois dele adotassem as mesmas opiniões. Foi o que aconteceu em relação a Irineu. É precisamente através de Irineu, para quem Pápio havia sido um ouvinte de São João, que conhecemos uma evocação do milênio, feita pelo bispo de Hierápolis. Virão dias em que as vinhas crescerão e em cada uma terá 10.000 vides, e em cada vide 10.000 ramos, e em cada ramo 10.000 botões, e em cada botão 10.000 cachos, e em cada cacho 10.000 uvas, e cada uva prensada dará metretas, medida equivalente a 30 litros de vinho. E quando um dos santos colher um cacho, o outro cacho lhe dirá: sou melhor, colhe-me e abençoa por mim o Senhor. Assim também o grão de trigo produzirá 10.000 espigas. Cada espiga terá 10.000 grãos, e cada grão dará 5.000 choiniques, medida de peso deles, e de bela farinha. Acontecerá o mesmo, guardadas as proporções, com os outros frutos, com as sementes e as ervas, e todos os animais, servindo-se desse alimento que receberão da terra. Viverão em paz e em harmonia uns com os outros e serão plenamente submissos aos homens. São associados nessa antecipação otimista especulações sobre o número 1000, uma lembrança do paraíso terrestre e um eco das profecias de Isaías, que está no capítulo 11, versículo 6 e capítulo 35, versículo 7. O lobo habitará como cordeiro. No covil dos chacais, a erva se transformará em caniço e papiro. Uma diferença sensível aparece entre o milenarismo do pseudo Barnabé e o de Pápio, ainda que ambos anunciem o reino terrestre do Messias, antes da beatitude eterna. Esse reino é concebido pelo primeiro como um repouso dos santos, enquanto Pápio insiste na fecundidade fantástica da terra regenerada. Uma variação podia se produzir nessa vertente, no sentido de uma evocação materialista do milênio. Ela existiu já na época de São João e foi reativada ao longo do tempo. Com efeito, Eusébio de Cesareia menciona, para criticá-la, a posição de Cerinto, apresentando como um adversário de João. Cerinto teria afirmado, nas suas palavras, as palavras dele são relatadas por alguém que o combate, no caso,
que após a ressurreição haverá um reino de Cristo na terra e que os homens novamente viverão em Jerusalém, entregando-se ao prazer e às alegrias do corpo sem pecado. 1000 anos se passarão nas festas nupciais. Eusébio acrescenta mais adiante. A opinião de Cerinto foi de que haveria um reino terrestre de Cristo, e tendo ele próprio entregue as coisas carnais e as volúpias do corpo. Nesse reino haveria bebidas, comidas, bodas e os prazeres que elas proporcionam, festins e sacrifícios e imolações de vítimas dadas em consagração. Os milenaristas de todos os tempos conhecerão essa tentação de evocar um futuro repleto de gozo terrestre. Do pseudo Barnabé e de Pápio, passamos a Justino Palestino, morto com Marte em Roma, por volta do ano 165. Seu diálogo com Trifão, sobretudo, redigido em 148, faz dele uma das grandes testemunhas da crença do milênio das primeiras gerações cristãs. Trifão pergunta a Justino: é verdade que tu e os que pensam como tu professais que este sítio de Jerusalém será reconstruído e que esperais que vosso povo nele se reunirá e se regozijará com Cristo? Justino responde: não sou tão miserável para falar diferentemente do que penso, e acrescenta: sabemos, eu e os cristãos de ortodoxia integral, que somos, que uma ressurreição da carne acontecerá durante 1000 anos, numa Jerusalém reconstruída, embelezada e ampliada, como os profetas Ezequiel, Isaías e os outros o afirmam. Justino estava, portanto, convencido de apresentar a esse respeito a doutrina cristã autêntica. Cabe notar que a concepção milenarista de Justino, e isso vale também para Irineu, não é contraditória com a convicção de que as almas dos justos irão após a morte para um lugar de espera e de felicidade. Aí elas esperam a ressurreição para os 1000 anos do reino terrestre de Cristo, que será seguido do julgamento geral de toda a humanidade na Jerusalém gloriosa do milênio. Prossegue Justino: não se ouvirá mais a voz do gemido nem a voz da gueixa. Não haverá mais crianças nascidas antes da hora, nem velho que não cumpra seu tempo. O jovem terá 100 anos, e é aos 100 anos que o pecador morrerá por maldição. Serão construídas casas, e quem construir as habitará. Serão plantadas vinhas, e quem plantar comerá seu fruto. Não sucederá que se construa e outros habitem, ou que se plante e outros comam. Meus eleitos não hão de sofrer em vão, não hão de procriar a maldição. Serão uma raça justa e abençoada pelo Senhor, e seus filhos com eles. Então lobos e cordeiros pastarão juntos, o leão e o boi comerão forragem, e a serpente terá a poeira com o pão. Aqui Justino se refere em seguida à expressão do salmista: o dia do Senhor é como 1000 anos, e relaciona essa forma com a história do mundo, que no plano de Deus deve recapitular a criação. 6.000 anos mais 1000 anos igual 7.000 anos.
O milênio de alegria corresponderá, portanto, ao repouso divino do sétimo dia. Depois, Justino evoca o Apocalipse. Entre nós, escreve, um homem chamado João, um dos apóstolos de Cristo, profetizou no Apocalipse que lhe foi revelado que os que acreditarem em nosso Cristo passarão 1000 anos em Jerusalém. A seguir acontecerá a ressurreição geral e eterna, para todos sem exceção, e finalmente o julgamento. Como podemos ver, essas afirmações se situam na linhagem da tradição de João, ao mesmo tempo que retomam as fórmulas de Isaías, do capítulo 11, do versículo 7. O leão e o boi comerão forragem. Elas anunciam claramente um reino de 1000 anos, do qual a justiça será banida e onde a humanidade regenerada continuará a procriar, mas para o bem, e é somente após a ressurreição geral que os eleitos serão como anjos. Bem, amigos, por enquanto é só, porque esse assunto ele é muito longo e eu prefiro dividir com vocês em minutos bem mais assim confortáveis para vocês ouvirem. Então, no próximo vídeo vamos falar sobre Santo Irineu até a lactância. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.